Olá, sejam bem-vindos ao canal Aula Teórica Online. Eu sou o professor Dario Venceslau e a aula de hoje é sobre um assunto muito abordado na prova e pouco abordado nos simulados do Detran e até mesmo pelos canais aqui do YouTube, que são as classificações dos veículos. Espero que você fique nesse vídeo até o final, faça suas anotações e depois, quando você fizer a tua prova, você deixa aí nos comentários me dizendo quantos pontos você tirou e quantas questões sobre esse assunto caíram na tua prova. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa um like, deixa um comentário aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos para me dar uma força e vamos para a aula. Me siga também nas outras redes sociais, por lá eu também mando dicas de prova todos os dias. Sem enrolação, vamos para a aula. Aqui em cima da minha cabeça tem o QR Code do Pix. Se vocês puderem e quiserem ajudar o canal com qualquer valor, eu fico muito agradecido. Então vamos começar a aula aí falando primeiramente sobre tipo de tração. Só uma introdução, a gente precisa lembrar que os veículos eles são classificados em 3 tipos. Tipo de tração, tipo de espécie e tipo de categoria. E a gente precisa lembrar já de cara o seguinte: tipo de tração. Tração é o que faz o veículo funcionar. Tração é o que faz o veículo se movimentar. Se a gente pensar por esse lado, fica mais fácil. Na hora de ler as opções, a gente vai lembrar disso. Memoriza que tração é o tipo de funcionamento do veículo. Então, por exemplo, a gente tem um veículo que tem um motor próprio. Um veículo que funciona a partir do seu próprio motor. Então, a gente chama esse veículo de automotor. Qualquer veículo motorizado, seja ele a combustível ou elétrico, o tipo de tração desse veículo será automotor. E aí eu coloquei só uma foto para dar como exemplo um automóvel. Um automóvel, seja ele elétrico ou a combustível, ele é um veículo automotor porque ele tem um motor próprio e ele funciona a partir do seu próprio motor. Existem veículos que funcionam a partir da força do ser humano. É o ser humano que faz esse veículo funcionar, se movimentar, que seria, por exemplo, os carros de mão e as bicicletas. Esses veículos têm a tração de propulsão humana. Veículos que funcionam, que se movimentam a partir da força do ser humano, e aí uma bicicleta para poder dar como exemplo. Outros tipos de veículos funcionam, se movimentam a partir da força de um animal, que seria, por exemplo, a carroça e a charrete, que lá, quando a gente for ver sobre a espécie dos veículos, a gente vai ver qual é a diferença de carroça e charrete. Então, a carroça e a charrete é um veículo de tração animal. O tipo de tração da carroça e da charrete, tração animal, e aí uma carroça como exemplo. E aí a gente tem um outro tipo de veículo que só se movimenta sendo rebocado, sendo puxado por outro veículo, como, por exemplo, um trailer. O trailer, ele é um veículo independente, mas ele só se movimenta sendo puxado por outro veículo, por um veículo automotor. Então, esses veículos que só se movimentam sendo puxados por outro, a gente diz que o tipo de tração desse veículo é o reboque. E aí, como exemplo, eu não coloquei o trailer, eu coloquei um outro tipo de reboque, que é a carretinha ou a carrocinha. Esse veículo, ele é um veículo independente do outro, ele tem que ter placa própria, ele tem que ter registro próprio, ele tem que ter sistema de iluminação própria. Se o cara pisa no freio lá no carro, a luz do freio da carrocinha tem que acender. Se o cara liga a seta lá no carro, a seta da carrocinha tem que acender. Então, o tipo de tração desse veículo é o reboque. E nós temos um outro tipo de veículo que também só se movimenta sendo puxado por outro. Só que nesse caso, esse outro veículo que eu estou falando, ele vai ficar apoiado sobre o outro caminhão e não engatado atrás, como é a carrocinha. Então, esse veículo que fica apoiado sobre outro veículo, a gente vai dizer que o tipo de tração dele é o semi-reboque. E aí, como exemplo, a gente tem a carroceria de uma carreta. Então, esses são os tipos de tração. Espero que todos os slides que aparecerão, espero que você anote, se você puder, porque são todos os slides questões de prova.
Se não puder anotar, não estiver na rua, estiver fazendo alguma coisa, volta o vídeo, depois assiste novamente. E quando puder chegar em casa, assiste mais uma vez anotando, porque quando você lê, escuta e escreve, fica muito mais fácil da sua mente gravar e a prova vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza disso. Então a gente vai ver a definição que o código traz para reboque e para semi-reboque. O código diz que reboque é um veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Já o semi-reboque é um veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. E aí, como exemplo, a carroceria da carreta. Agora sim, a próxima classificação é a espécie. A gente pensa o seguinte para facilitar: tração é o que faz o veículo se movimentar. Espécie é para que eu uso o veículo. Lembra que eu falei que na espécie a gente ia ver qual é a diferença de carroça e charrete? A charrete é um veículo de tração animal de passageiros, porque a charrete é um veículo destinado a transportar passageiro. Eu coloquei como exemplo o próprio automóvel, mas poderia ser uma motocicleta, um micro-ônibus, um ônibus, uma bicicleta. Então são veículos de passageiros. E a charrete? A carroça, ela é feita para transportar carga. Então carga é um outro tipo de espécie. Repara então que a espécie é para que a gente usa o veículo. Qual é a finalidade que a estrutura do veículo tem? A gente tem veículos que são ao mesmo tempo de passageiro e carga. Aí eu coloquei como exemplo uma caminhonete, né? Um Saveiro, enfim, qualquer caminhonete é um veículo de carga. Poderia ser um caminhão, poderia ser a própria motocicleta, porque pode ter um sidecar, um carro lateral para carga. E aí a gente tem as carretas, enfim, qualquer veículo que não passa de 2 passageiros e tem um compartimento para carga é considerado um veículo de carga. Já o veículo misto é quando ele é ao mesmo tempo de passageiro e carga. Quando que eu defino um veículo ser de passageiro? Quando ele passa de 2 lugares. E o veículo de carga é quando ele tem um compartimento para carga. Então, uma S10 cabine dupla é um tipo de veículo misto. Esse veículo passa de 2 passageiros, então ele é um veículo de passageiros e ele tem um compartimento para carga. Então, ele também é um veículo de carga. Se ele é ao mesmo tempo carga e passageiro, a gente vai chamar de veículo misto. A gente tem os veículos de competição, que são veículos terrestres, mas que não podem ser usados em qualquer lugar. Eles têm a estrutura, o motor, a aerodinâmica voltada para competições, como, por exemplo, um carro de corrida. A gente tem também tração. Como assim? A gente acabou de ver que tração é o que faz o veículo se movimentar. Exatamente. Se eu tenho um veículo e a função dele é movimentar outro veículo, a função desse é tração, porque ele é usado para tracionar outro veículo. Então, trator de roda, trator de esteira, trator misto, caminhão-trator são exemplos de veículos de tração, e aí eu coloquei aí um trator para poder servir como exemplo. A próxima espécie é especial. Eu não tenho como falar dessa aula e não lembrar de um aluno que me infernizava todas as aulas, só fazendo perguntas absurdas, do tipo, quantos quilos eu peso, qual o tamanho do meu boné. Ele era um infeliz, saudade dele. E aí, nessa aula, falando sobre tipo de espécie, eu falei que passageiro é um veículo que transporta passageiro, carga é um veículo que transporta carga, e aí ele me perguntou: e o carro da funerária, professor? É passageiro ou carga? E aí eu não podia mandá-lo para o inferno, porque senão era justa causa. Inventaram aí uma história de que não pode xingar o aluno. E aí eu fiquei sem saber e fiquei muito tempo até descobrir que o carro da funerária faz parte dos veículos especiais. Então aí, como exemplo, eu usei a ambulância, mas além da ambulância a gente tem o carro do bombeiro, a gente tem o carro da Conlurb, o carro do lixo, e a gente tem o carro da funerária. Todo veículo que depois de fabricado, a estrutura dele é modificada para poder executar um serviço específico, esse veículo ele tem a espécie especial. E
Veículos de coleção tem que ter mais de 30 anos de fabricação, tem que ter uma certa porcentagem de peças originais, isso não cai na prova, mas só para a gente saber que a coleção está junto aí. Como exemplo, eu coloquei a placa que se usa num veículo de coleção, que é a placa preta e a letra cinza. Quando a gente for falar sobre o tipo de categoria dos veículos, eu vou mostrar qual é a placa nova do veículo de coleção. Então a gente entra agora na categoria, e categoria seria, eu costumo dizer, as autorizações que um veículo tem. Por exemplo, se eu compro um veículo para uso pessoal, se eu compro um veículo para passear, para ir trabalhar, esse veículo tem que ser registrado como veículo particular. E isso quer dizer, significa que eu não posso usar esse veículo para prestar serviço a ninguém. Se eu tenho um veículo e eu quero prestar serviço a outra pessoa com aquele veículo, então eu tenho que registrar esse veículo como de aluguel. Os veículos de autoescola, eles são registrados como veículos de aprendizagem. Por isso eu disse que categoria são as autorizações que um veículo tem. Por exemplo, se um agente para um veículo numa fiscalização na via, e esse agente constata que do lado do carona daquele veículo tem um pedal de embreagem e um pedal de freio. Se esse veículo não for registrado como veículo de aprendizagem, isso é infração grave, porque só o veículo de aprendizagem tem autorização para ter um duplo comando de pedais, pedal de embreagem e pedal de freio, do lado do carona também. Então, por isso que eu digo que categorias são as autorizações. E se você não sabia, carro de autoescola tem do lado do carona pedal de embreagem e pedal de freio, que os instrutores práticos costumam chamar de anjos da guarda, Miguel e Gabriel. A gente tem um veículo oficial, e aí a gente não pode fazer essa confusão. O veículo oficial não é um veículo somente veículo que transporta autoridades. Qualquer veículo público, qualquer veículo de um órgão público é um veículo oficial. Quem é aqui do Rio de Janeiro e já viu esse BRT amarelo, esses ônibus BRT amarelo, já deve ter percebido que a placa dele é azul e não vermelha. Porque esse BRT amarelo, ele não é de nenhuma empresa. Ele é da prefeitura, ele é um veículo público. Então, ele é um veículo oficial. Assim como as viaturas da polícia, assim como as ambulâncias dos hospitais públicos, todos esses veículos são veículos oficiais. E a gente tem o veículo de representação diplomática, que são veículos registrados e utilizados para poder transportar cônsul, embaixador, enfim, funcionários de embaixadas e consulados. Não cai na prova, mas só para a gente ter um conhecimento sobre as cores das placas, porque é através da placa do veículo que a gente reconhece qual é a categoria. Então eu vou colocar a placa do Mercosul e a placa antiga. O veículo particular, a letra é preta da placa do Mercosul, e na placa antiga o fundo é cinza e a letra é preta. Veículo de aluguel, a letra é vermelha, e na placa antiga o fundo é vermelho e a letra é branca. A gente vai reparar agora que o veículo de aprendizagem a placa é igual ao veículo de aluguel. Quando eles criaram a placa do Mercosul, eles unificaram o veículo de aluguel e o veículo de aprendizagem, e aí a placa é chamada de placa comercial, a letra vermelha. E o veículo de aprendizagem na placa antiga, o fundo era branco e a letra vermelha. Veículo oficial, a letra é azul, e na placa antiga o fundo é branco e a letra preta. Eu não consegui achar um diabo de uma placa com fundo branco, mas enfim, é branco com a letra preta a placa antiga dos veículos oficiais. E representação diplomática, a letra é amarela, e na placa antiga o fundo é azul e a letra branca. Além disso, a gente tem outras duas placas especiais. Não são categorias, são placas especiais, que são a placa de experiência ou fabricante, a cor da placa é verde, e a gente tem a placa antiga, o fundo é verde e a letra é branca. Isso aí é quando alguma concessionária precisa andar com o veículo de algum cliente na rua, eles colocam essa placa deles, da concessionária, por isso chamado de experiência ou fabricante, e aí eles vão para a rua, qualquer coisa que acontecer, eles serão autuados e não o dono dos veículos. Então, placa verde, experiência ou fabricante. E a placa do veículo de coleção, a letra cinza, e a placa antiga, o fundo preto e a letra cinza. Renavan, a gente entra agora nos documentos do veículo. Renavan significa Registro Nacional
de veículos automotores, quando um veículo é fabricado, ele é registrado nacionalmente, isso antes de ser vendido. O registro desse veículo é o RENAVAN. Mas na prova, a informação que você tem que ter é qual é o órgão responsável pelo RENAVAN, e essa é uma das questões que cai sobre o SENATRAN. Secretaria Nacional de Trânsito é o órgão responsável pelo RENAVAN. A gente tem o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, que é aquele documento que o pessoal no dia a dia costuma chamar de recibo de compra e venda. E a gente tem o CRLV, que a galera costumava chamar de verdinho do veículo, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Sobre o CRV, o que a gente precisa lembrar para a prova? Não é de porte obrigatório, então o CRV pode ficar em casa guardado. As regras do licenciamento não se aplicam aos veículos de uso bélico. Isso é uma outra questão que cai na prova. Eles podem perguntar sobre o registro do veículo, é correto afirmar que, e a resposta é que o disposto sobre o registro não é aplicado sobre os veículos bélicos. Expedir novo CRV é a questão mais importante, pelo menos é a que eu mais vejo cair na prova. O CRV ele não é de porte obrigatório, então quando você compra um veículo, você registra esse veículo no seu nome, você faz um novo CRV. Se tu fica com esse veículo 10, 15 anos e você não muda de endereço, não muda a cor do veículo, não muda nada no veículo, você nunca mais tem que fazer um documento novo. Ele vai ficar em casa guardado pelos 15 anos. Agora, existem 4 situações que obrigam o proprietário a fazer um novo CRV, e é em cima disso a questão. Quais são os motivos? Por quais motivos o proprietário deve expedir novo CRV? Em caso de transferência de propriedade, se houver mudança de endereço no mínimo de município do proprietário, se houver mudança de característica do veículo ou se houver mudança de categoria do veículo. Essas 4 mudanças obrigam o proprietário a fazer um novo CRV. A outra questão muito importante, espero que vocês estejam anotando, se você puder, é qual o prazo que o proprietário terá para fazer um novo CRV. Na mudança de propriedade, o prazo é de 30 dias. Nos demais casos, o prazo é imediatamente. Lembrando que é a infração média deixar passar os 30 dias para registrar o veículo. E aí só para a gente recapitular quais são as categorias, porque a gente viu que a mudança de categoria obriga o proprietário a fazer um novo CRV, e a gente acabou de ver que as categorias são particular, aluguel, oficial, aprendizagem e representação diplomática. E representação diplomática. Seguindo aqui, CRLV. O que é importante para a prova? É um documento de porte obrigatório, você precisa estar portando esse documento. Isso é uma informação importante, mas além disso, eles podem perguntar quando que o CRLV deixa de ser de porte obrigatório. Então, isso é uma questão importante para a prova. Eu preciso andar com o documento no veículo para comprovar que o veículo está licenciado naquele ano. Mas há uma possibilidade de eu não precisar andar com esse documento no veículo. E a resposta é isso. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado. Se o agente puder consultar no sistema dele se o seu veículo está licenciado ou não, ele não pode te exigir o porte desse documento porque ele conseguiu verificar de maneira informatizada. E o recolhimento do CRLV é outra questão muito importante. Por quais motivos o CRLV poderá ser recolhido? Se houver suspeita de adulteração do documento, que inclusive é a resposta que eles mais usam na prova, mas além disso, se houver vencimento do licenciamento ou quando houver a retenção do veículo e a irregularidade não puder ser sanada no local. Esses 3 motivos autorizam o agente de trânsito a recolher o documento do veículo. E aí a gente entra nas 5 questões de prova. O procedimento anual relativo às obrigações do proprietário de veículo, que é comprovado por meio de documento específico, chama-se licenciamento, notificação, indenização ou recurso. Lembrando
que todas essas questões são cobradas em todo o Brasil, questões oficiais das provas do Detran. O procedimento anual relativo às obrigações do proprietário do veículo é o licenciamento e o documento específico é o CRLV. Próxima questão: João comprou de presente para seu filho um ciclomotor. Para registrá-lo e licenciá-lo, ele deverá obedecer à regulamentação estabelecida pela legislação do CETRAN municipal, federal ou do DETRAN. Tomem cuidado que a questão não é qual é o órgão que vai registrar e licenciar. O órgão que vai registrar e licenciar usará qual legislação? Legislação federal, alternativa C. Próxima questão. Significa mudança de característica do veículo. A gente viu que na mudança de característica é obrigado a fazer um novo CRV. E aí o que é considerado mudança de característica? O rebaixamento da suspensão e a mudança de cor, a falta de freio, a instalação de rádio, a descarga livre. Mudança de característica é o rebaixamento da suspensão e a mudança de cor. Próxima questão. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é o CONTRAN, o DETRAN, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Militar. O órgão que licencia e que expede o documento de licenciamento é o DETRAN, alternativa B. Próxima questão e última. Quanto à espécie, os veículos classificam-se em passageiro, carga, automotor e particular. Vamos eliminando, né? Passageiro e carga são espécie. Automotor é tração, particular é categoria. Então, descarta A. Tração animal, propulsão humana, reboque e automotor são tipos de tração. Esquece. Particular, aluguel, oficial e aprendizagem são tipos de categoria. Então, a alternativa certa é a D. Passageiro, carga, misto e especial. Então é isso, espero do fundo do coração que esse vídeo possa ajudar vocês a fazerem uma boa prova. Agradeço a atenção até agora. Deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito, para me dar aquela moral. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para o YouTube, enviar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!